Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículos 6 e 7. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Pelas quais coisas? O autor se refere a todo tipo de prostituição, seja ela sexual, moral ou espiritual, isso quando se pratica de forma a ser reprovada pela palavra de Deus. Também se refere o escritor às impurezas, à vil concupiscência e às paixões desordenadas, que também estão, estes pecados, ligados de alguma forma ao adultério, à prevaricação ou à fornicação, que são iniquidades praticadas pelos prazeres carnais. Essas coisas dizem respeito também à avareza, como forma de idolatria, porque o amor desordenado ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo afirma que nos é lícito fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas nos convém, porque aquilo que desagrada a Deus, não devemos fazer de forma alguma. Vem a ira de Deus. Encontramos na Bíblia mais de 500 referências falando sobre a ira de Deus, que representa a sua cólera ou o seu furor contra aqueles que desobedecem à sua soberana vontade, que é expressa pela sua palavra. O mesmo Evangelho que diz que Deus é amor, bondade e misericórdia, é a mesma palavra que diz também que Ele é um fogo consumidor e que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Falar sobre a ira, a cólera e o furor de Deus sobre seus inimigos é a mesma coisa que dizer que Ele é juiz dos vivos e dos mortos e que pede conta das obras de todos. E essa ira de Deus sobre os ímpios vem em forma de castigo ou repreensão, uma vez que tudo que o homem semear é justamente aquilo que ele há de colher. Sobre os filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência são todos aqueles que vivem desordenadamente somente para os prazeres desta vida, embrenhados nas concupiscências da carne e na soberba da vida. O Evangelho fala sobre estes filhos da desobediência como sendo os ímpios, os incrédulos, os ateus, os que vivem alienados dos mandamentos do Senhor. E todos aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador, quando não acreditam na mensagem do Evangelho. Todos aqueles que são desobedientes ao Evangelho estão debaixo da ira de Deus, e são passíveis do castigo divino, ninguém ficará impune do julgamento de Deus. Os que vivem uma vida desordenada neste mundo, podem até escapar da justiça dos homens, mas não têm como fugir do juízo de Deus. Nas quais, também, o autor mostra aos seguidores de Cristo na cidade de Colossos, que antes de se converterem ao verdadeiro cristianismo, eles também viviam no mundo como filhos da desobediência, como os incrédulos também vivem. As mesmas coisas que os homens naturais praticam, os servos de Cristo, que eram os leitores desta carta, também praticavam antes de nascerem de novo. A vida pregressa daqueles que agora buscavam o reino de Deus em primeiro lugar não era diferente da dos desobedientes ao Evangelho da verdade. Por isso que não temos o direito de condenar aos outros, mas apenas lhes pregar o Evangelho da libertação, a fim de serem transformados em novas criaturas. Este texto nos ensina que precisamos ser misericordiosos e compassivos com os outros. Em outros tempos andastes. Por isso que muitas vezes os nossos parentes, amigos e conhecidos, não querem aceitar a nossa palavra, quando procuramos lhes evangelizar, porque nos acusam das mesmas coisas que eles fazem.
O que eles não entendem é que todos aqueles que verdadeiramente passam pelo processo do novo nascimento, são considerados perante a justiça de Deus como novas criaturas, as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Cada um de nós, que hoje servimos a Cristo e ao seu reino, sabemos dos caminhos errados que trilhamos, das coisas horríveis que falamos e do que praticamos contra o nosso próximo. Somente a graça de Deus é que foi suficiente para nos chamar para o reino da luz, e vivermos com Cristo e para Cristo Jesus. Quando vivieis nelas. Quando se refere ao tempo da ignorância, de quando os seguidores do reino dos céus ainda estavam na velha vida, buscando satisfazer apenas os prazeres da carne. O verbo, vivieis, está no passado, justamente porque os servos de Deus, que faziam parte da Igreja do Senhor Jesus de Colossos, deixaram a velha vida de desobediência ao Evangelho, para se dedicarem à vontade de Deus. A partir do momento que os leitores de Paulo se arrependeram dos seus maus caminhos, foram transformados em novas criaturas, tudo mudou, e mudou para melhor. As coisas velhas eram apenas retratos do passado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Os que são regenerados em Cristo, não podem praticar as mesmas coisas que os homens naturais. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.